Ó Senhor nosso Deus e Pai, como é lindo, perfeito a Tua vontade para as nossas vidas, como é linda e perfeita a Tua santa palavra, o Seu amor, a Sua glória, a Sua graça, a Sua benignidade, a Sua bondade, a Sua fidelidade. Como é bonito reconhecer isso, Pai. Como é bonito cada dia mais descobrir o Senhor. Pai, muito obrigado por nos dar o desejo de descobrir a Sua paternidade. Não a Sua divindade, mas a Sua paternidade. O Seu amor que cada dia se revela a nós poderosamente. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos nessa noite, porque podemos aprender princípios, segredos, revelações, podemos aprender Suas profundezas. O Senhor tem prazer em nos ensinar a Tua santa palavra, a Tua verdade, e por ela nós possamos viver em harmonia com todo o universo, pois tudo submete ao nome precioso de Jesus, o vento, a água, o ar, todas as coisas. Tudo que move e tudo que é estático obedece o Seu nome, obedece a Sua voz. E nós Te louvamos porque sabemos que o Senhor que governa todas as coisas, governa nossas vidas. Nessa noite queremos ser governados, guiados e dirigidos pelo Teu Espírito, a Tua santa palavra. Em nome de Jesus Te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Você acredita que o Espírito Santo trouxe você aqui hoje? Acredita? Eu creio que no término desse culto de hoje, dessa ministração da palavra, você vai louvar a Deus por essa sexta-feira você estar aqui. Não era propósito meu de ministrar, mas Deus quer falar comigo hoje. Vou fazer o quê? Eu quero escutar. Então, estou aqui porque eu sei que Deus vai falar alguma coisa. E quando você é governado pelo Espírito Santo, você tem que aprender uma coisa: você não tem segurança se não for nele. Tudo que você for fazer, se você for fazer uma viagem e você assegurar no Espírito Santo, você pode ficar tranquilo, despreocupado, que Ele fala a hora de você ir, Ele fala a hora de você voltar, Ele fala a hora de você frear, Ele fala a hora de você avançar. Hoje um carro atravessou na nossa frente e por fração de segundos, eu estava vendo a grandeza de Deus. Deus tinha no cronômetro dele, Ele fez aquele homem atrasar, Ele fez nós segurar na posição certa e evitou uma colisão ali naquele momento. E eu consegui assim enxergar que é Deus fazendo isso, Deus guardando a gente. Você pode conseguir enxergar Deus guardando você em todas as maneiras, todas as formas. Esses carros de hoje, esse carro moderno, você está a 120, parece que você está parado. Você só sente velocidade depois de 160. Então, quando você menos espera, está desse jeito. E nós não estávamos com pressa, não. É costume. Então, eu vi Deus nos guardar ali, nos guiou, fez aquele homem atravessar e atravessou a pista de uma vez. Deu tempo de frear e eu estava vendo o cuidado de Deus. A gente precisa confiar que Ele cuida da gente o tempo todo. A gente precisa confiar, dar a Ele o que Ele quer. Diga comigo: fé é confiança e depois uma certeza. Fé é uma confiança e depois uma certeza. Então, quando você confia em Deus, você tem certeza, então você tem fé. Amém? Quero ler um versículo que veio na minha mente aqui agora. Nós já dissemos que vamos dar glórias a Deus por esse culto, né? Você falou isso ou foi só eu que falei? Você também concorda com isso? Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 38. Você pode aprender um segredo de Deus hoje fantástico. Eu pratico isso, funciona muito bem na minha vida. Eu pratico algumas coisas, assim, eu passo algum tempo com Deus. Eu passo mais tempo, acho, com Deus do que comigo mesmo. Eu desenvolvi uma coisa chamada meditação na palavra. Eu aprendi isso sozinho.
o Espírito Santo me ensinando, meditação na palavra. Então eu passo bastante tempo. Eu me ocupo em ministrações da palavra e eu vou fazendo assim, eu vou fazendo pregações e eu vou salvando no meu HD. Então tem pregações até 2.200, eu tenho prontas pregações, se eu viver até 2.200. Porque eu faço uma pregação de minuto em minuto, segundo em segundo, uma hora surge um versículo de fé. Eu deixo muito aberto ao Espírito Santo para que Ele mova no meu coração assim, instantaneamente, numa fração de segundo Ele me dá uma ministração fantástica, que eu fico abobalhado com aquilo e eu salvo no meu HD, no meu coração, no meu espírito. E quando o Espírito Santo quer botar para fora, Ele faz como Ele está fazendo agora. Ele bota para fora do jeito que Ele quer. Não sonhei com isso aqui, nem meditei nisso aqui, mas sei que eu vou falar agora sobre esse versículo aqui. Isaías 38. E você vai aprender um segredo. Sortudo. Sortudo não, cheio de fé, né? Você está aqui porque você é cheio de fé. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O trem era feio, hein? O trem devia ser de câncer para cima, hein? O trem era mortal. E uma doença mortal hoje, que quando fala não tem mais jeito, deve ser um trem muito esquisito. E ele adoeceu de uma enfermidade mortal, certeza. Aqui a Bíblia garante que ele ia morrer, certeza mesmo. Ele ia morrer. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí foi para acabar com o piqui do Goiás, com o queijo de Minas, com o chimarrão do Rio Grande do Sul, foi para acabar com tudo que tinha. Com a farinha do Ceará. A doença, o natural, já tinha falado que ele estava morto. E vem Deus e fala que ele está morto, acabou a história toda. Aí não tem mais jeito. A enfermidade falou que ele tinha morrido já. A enfermidade era mortal. Ainda vem Deus para acabar de inteirar o resto e manda falar para ele: ó, põe sua casa em ordem porque você vai para o Beleléu. Já pensou? Põe você no lugar de Ezequias. Põe você no lugar dele. A doença chega e te pegou num nível desse. E Deus ainda vem e fala que você vai morrer mesmo. Põe você nesse lugar, o que você faria? Pegado o negócio, hein? Deus não volta atrás, Ele falou. A enfermidade também, aquela não tinha jeito, não voltava atrás. Era um câncer generalizado, vamos dizer assim. Já tinha tomado todo o corpo dele, provavelmente. Era uma enfermidade mortal, terrível. E ainda vem Deus de lá para cá e fala: ó, agora você vai lá dar um aviso para ele que ele vai morrer e não vai viver não. Tá feia a coisa para o homem, tá? Diga comigo, quando a coisa estiver preta, se você socar a cara na parede, deixa eu rir aqui que eu estou vendo a cena. Você virar para lado nenhum, cara na parede significa num lugar que não tem porta. A parede não tem porta, ele virou a cara para a parede. Não tinha saída, não tinha porta. Mas ele descobriu uma porta de vencer a enfermidade e fazer com que Deus mudasse de ideia. E eu preciso aprender com esse homem. Se ele conseguiu vencer a enfermidade mortal e conseguiu fazer Deus reverter o que ele falou, esse homem tem um negócio muito especial, não tem não? Vencer Deus e vencer a morte, tem um negócio aí para pegar, não tem não? Tem uma chavezinha, um segredo aí, que você e eu precisamos descobrir ele, não tem não? Sim ou não? Então vamos ver que segredo é esse aí. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Diga comigo, oração. Quando não tem porta mais aberta. Quando a vaca foi para o brejo. Com a corda e tudo. Quando não tem mais jeito. Existe uma chave. Qual é? Procurar o pastor Célio. Não existe porta.
Não tem uma coisa que você tem que procurar. Você tem que procurar o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Que mesmo que Ele falou, Ele é o único que pode voltar atrás no que Ele falou. Ele é o único. E disse, e virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Agora vamos fixar na oração dele. Esse A aqui é um A diferente dos A's comuns, né? Um A e um H. Eu não sou professor de português, nunca estudei português, não sei nem aonde vai estar o negócio de português, se é de pelo ou de pena, não sei como é que é esse bicho, também não tenho preocupação com ele, porque eu falo também, eu falo cacunda, eu falo zóio, eu falo ouvido, eu falo orelha, eu falo difícil, eu falo facinho. Não tem problema com esse tal de português. Problema para quem estuda. Português, matemática é problema para quem estuda. Para quem não estuda não é problema não. Então vamos ver o português, o que quer dizer um A e um H. Saiu com expressão. Se fosse só A, seria assim, ó, mas como tem um H é Esse H dá um som diferente na palavra A, não dá? Senão não precisava colocar o H. Ele queria chamar a atenção para o A, então colocou um H. Então ficou A. Não foi Deus, o Senhor quer me dar uma benção, o Senhor dá, o Senhor não quer, não dá. Não foi um A normalzinho, um A sequinho, não. Foi um A suculento, um A afirmativo, um A aveludado, um A charmoso. Tinha tempo para charme numa hora dessa? A enfermidade já estava matando. Deus falou que ia morrer. E ele chega e dá um A daquele. Senhor. Olha só. Vírgula. Enfatizou, vírgula. Eu vou continuar, Senhor, mas primeiro o Senhor segura o meu A. Senhor. Esse ponto eu não sei para que serve ele. Um risquinho, um pinguinho aí embaixo. Expressão. Ele é um ponto de afirmação. Exclamação. Está exclamando, está afirmando, ou está enchendo, exuberando o assunto, não é verdade? Ele está dizendo algo com muita ênfase. Ou você acha que o Espírito Santo não colocou ponto e vírgula na Bíblia? Certo, foi de graça? Não. Ele colocou para dar ênfase no que ele está falando. E ele diz muito claro, Senhor, vírgula. Lembra-te, vírgula, peço-te, vírgula, de que andei diante de ti em verdade, vírgula. Ele falou pausadamente, ele sabia o que estava falando, ele colocou os pontos certinhos, ele quase colocou a vírgula aqui no lugar certinho, ele falou tudo certinho. Ele disse, Senhor, peço-te que andei diante de ti com inteireza de coração e fiz o que mesmo? Reto aos teus olhos. Só falou isso. E chorou Ezequias amargamente. Lançou a palavra dele e chorou amargamente. Quando eu li essa palavra chorou amargamente, eu queria saber o que estava acontecendo com Ezequias. Se ele chorou de medo, se ele chorou de unção, que a unção faz chorar. Eu queria saber qual que era esse choro de Ezequias, que ele chorou amargamente, se ele chorou desesperado pela morte, ou desesperado a doença que estava nele, ou pela situação dele. Esse chorar amargamente de Ezequias, eu só vi um choro desse aí. Quando você sente que a sua oração toca o coração de Deus, você chora amargamente por não ter procurado Deus antes de chegar naquela situação. O choro amargamente de Ezequias
É porque ele falou assim, ó, eu podia ter entrado em Deus muito antes, eu podia ter buscado muito antes, eu podia ter feito isso muito antes, porque eu teria recebido essa unção agora de cura, eu teria recebido essa glória sobre mim, porque a unção pegou ele lá naquela hora. O poderoso Espírito Santo derramou sobre Ezequias naquela hora, que ele chorou amargamente, arrependido de não ter buscado Deus em primeiro lugar. Só na hora que o trem pegou mesmo, que ele foi orar. Quando não tinha mais solução, não tinha mais jeito. E esse amargamente que ele chorou, foi o amargo que Jesus comeu por nós na cruz. Quando ele chora amargamente, então veio a palavra do Senhor a Isaías. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Agora eu fico pensando uma coisa com você aqui, eu quero te chamar a atenção para Isaías também. Diga comigo, audição apurada. Diga comigo, audição apurada. Vou te mostrar como é que é a audição apurada. A Gabi, ela tem, o ouvido da Gabi, minha filha, é 5 vezes mais do que o ouvido comum. Eu tenho um problema sério com a Gabi, quando eu vou viajar com ela. Porque eu tenho que colocar o volume do som no 3, ela está gritando lá atrás, e eu não estou escutando nada. Ela tem uma audição apuradíssima. A mãe dela levou no médico, o médico fez um teste nela, falou, sua filha escuta 5 vezes mais do que as pessoas comuns. Então a audição dela é apuradíssima. Então ela, qualquer coisinha que você falar com a Gabi, ela está lá na porta, você fala Gabi, ela escuta tudo. Como que tem um ouvido biônico daquele jeito? Audição apurada é o que Isaías tinha para ouvir a voz de Deus. Porque veja bem, ele foi lá e deu o recado, falou, ó, você vai morrer, Deus falou comigo que você vai morrer, põe sua casa em ordem, porque você não viverá, você morrerá. Isaías sai de junto de Zedequias, quando ele chega lá na frente, está bem cantando, deu o recado de Deus, estou tranquilo. Deus fala, Isaías, ele, sim senhor, volta lá, fala que ele não vai morrer mais não. Que negócio é esse? O senhor fala que vai morrer, agora fala que não vai morrer? O senhor tem uma palavra ou duas? E aqui vê Deus justificando para Isaías, queridos. Deus não precisava justificar, falar, vai, ele vai, vem, ele vem, só assim. Mas Deus falou, Deus justificou para Isaías ir lá. Ele falou assim, olha só, como que ele justificou. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi as tuas orações. Ele explicou tudo para Isaías, fala que eu ouvi a oração dele. Queridos, oração de meio versículo. Oração com uma sentença de morte declarada, que ele já estava morto, uma enfermidade mortal, mas a palavra de Deus, ele estava frito já. E Deus mandou a salvação para ele, ainda manda Isaías, que é um servo obediente, ouvido, a audição apurada. Diga comigo, eu quero uma audição apurada dessa. Eu quero uma audição apurada para ouvir Deus. Eu preciso de uma audição apurada para me ouvir Deus, senão eu como barriga. Eu não faço o que Deus quer. Porque Deus tem as suas multiformes vontade dele. Ele manda você ir para lá, depois de lá ele manda você ir para cá. Você vê ele fazer isso com os discípulos. Vai para cá, depois daqui você vai para lá, depois você vai para o outro lado. Ele sempre muda a direção dele, como ele quer. Não muda a forma dele atuar, mas a direção, ele muda você para onde ele quer. E se você tiver ouvido, você vai viver uma vida muito melhor dessa que você está vivendo. Sacode alguém do seu lado, fala com você. Sacode, balança assim, Deus tem uma vida melhor para você do que essa que você está vivendo. Só basta você ouvir ele. Faz uma coisa, põe seu ouvido. Lá em Deuteronômio fala que quando o escravo era solto, sabe o que ele fazia? Ele furava a orelha do escravo na porta com a suvela. O escravo servia por 7 anos. 7 anos ele tinha que ser forro, tinha que ser liberto da escravidão. E ele era livre. Mas se ele quisesse ficar com o dono ainda, que comprava ele, se ele quisesse ficar com o dono, porque amava a casa do dono, amava o dono,
Então ele tinha que ir para a parede, para a porta, na porta, e colocava a orelha e furava essa coisinha da orelha onde as mulheres furam. Eles botam a orelha na parede e furava a orelha do escravo. Por quê? Por que furava na porta? Porque Jesus Cristo é a porta. A sua orelha tem que ser furada na porta. Ouvir Jesus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor. Eu quero ouvir sua voz. Eu quero me habituar com a tua voz. Porque o Senhor pode mandar eu ir para um lado e eu ir para o outro. O Senhor pode me dar uma direção e eu pegar outra. Então fala que eu quero ouvir a tua voz. Eu quero frear quando tem que frear, acelerar quando tem que acelerar, virar à direita, ou virar à esquerda, ou ir para trás. Eu estou pronto para seguir a sua voz. Isaías tinha isso. Isaías tinha uma audição aguçada. Gostou do português? Isaías tinha uma audição aguçada. Parecendo um ouvido de cachorro. Escuta de longe. Ele conseguia ouvir Deus. Deus fala, vai, fala. Ele volta, agora vai falar ao contrário. Ele era tão servo e tão obediente que ele falava e depois ele desfalava o que Deus mandava ele desfalar. Vai e diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Vou te dar de lambuja mais 15 anos assim para você, assim de graça, sabe? Só porque você orou meio versículo. Meio versículo eu vou fazer algumas coisinhas só por causa de meio versículos. Meio versículo, Senhor, peço-te que andei com inteireza diante de ti, que fiz o que era reto aos teus olhos. Meio versículo de oração só. Olha, minha mãe costumava falar lá no Goiás, quando fazia uma coisa bem bagunçada, ela falava, peteco. Menino fez um peteco. Significava que o guri quebrou tudo. Aqui eu vou usar essa palavra peteco. Meio versículo de oração fez um peteco que o mundo foi marcado até o dia de hoje. Com meio versículo de oração, o mundo hoje, até hoje, é marcado. Por isso que tem um ano bissexto. Não sei nem o que significa isso, mas eu sei que tem esse ano bissexto. Tem uma vaga no calendário que ninguém sabe explicar, porque ninguém leu Isaías 38 para saber explicar. Ficou um buraco porque Deus teve que mexer no tempo para abençoar Ezequias. Para voltar a palavra dele, ele teve que mexer no tempo. Deus mexeu simplesmente no universo inteiro por causa de meio versículo. Mexeu no universo. Mexeu no sol. Olha onde ele mexeu, vamos lá. Vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei essa cidade. Não é você que vai defender não, Isaías, sou eu, Ezequias, sou eu. E te será da parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá o que prometeu. Farei voltar 10 graus a sombra do relógio de Acaz, pelo qual já declinou com o sol. Assim recuou o sol 10 graus, pelo qual já tinha andado. Caramba! Fala, vixe. Vixe. Estou muito à vontade hoje. Vixe. O que meio versículo de oração faz? O que uma oração de um homem que conhece Deus faz? Deus pegou o sol, laçou ele e puxou, volta para trás, sol, porque eu já dei uma ordem e sobre o curso tinha que acontecer todas as coisas. Então eu vou ter que fazer o relógio voltar. Olha o que Deus tem que fazer para mudar a palavra dele. Para beneficiar alguém, Deus fez o sol voltar para trás. Ficou um buraco no calendário até hoje, por isso que tem um ano bissexto. Por causa disso aqui, por causa desse versículo. Por causa dessa palavra, Deus teve que mudar o calendário. Mudou até a forma do sol. Já pensou? O sol estava inclinado 3 horas da tarde. Ele voltou para meio-dia, só para salvar Ezequias. E Ezequias não tinha o Espírito Santo como você tem. Ou como eu gostaria de falar, com o que nós somos. Nós somos um... Vai pondo adjetivo aí, que ainda é pouco ainda, vai pondo. Ezequias não tinha o Espírito Santo, nós temos ele. Dentro de nós.
Ezequias não tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele só sabia, só fez uma oração. Só que a oração de Ezequias também é para acabar com... Olha o que ele disse. Ah, Senhor, peço-te que andei com inteireza diante dos teus olhos. Agora vamos comigo. O que é andar com inteireza? Nunca pecar? Será que é isso? Tem gente aqui dentro que senta no pecado deles para falar do pecado dos outros. E na internet também deve ter uma meia dúzia de uns assim. Senta no pecado para falar do pecado dos outros. Andar com inteireza, será que é nunca pecar? Será que é isso? Andar com inteireza? Por certo, não. Andar com inteireza diante do Senhor é ter o Senhor até junto com você nos momentos que você está falhando. Isso é andar com inteireza. Deus num todo na sua vida. Ezequias disse: Deus, o Senhor é tudo na minha vida, eu não tenho nada que esconder do Senhor, o Senhor é meu Senhor, meu Deus, o qual eu tenho intimidade com o Senhor, mesmo na lei. Eu ando com inteireza diante do Senhor, eu não fico querendo ludibriar o Senhor e dizendo que eu sou bonzinho, sendo que eu não sou, porque o Senhor esquadrilha meu coração. E o Senhor sabe quem eu sou, então eu ando com inteireza diante do Senhor, sim. Isso é andar com inteireza, é saber que Deus sabe, e sabendo que Deus sabe, você ter ainda assim um coração quebrantado com Ele, e andar com inteireza, tudo que é seu, glorificar o nome do Senhor, tudo. Isso é andar com inteireza, e fazer reto, fazer o que é reto aos teus olhos. Ele procurou fazer o que era reto aos olhos do Senhor. O que é reto aos olhos do Senhor é você pisar na casca de banana, escorregar e você dizer: Deus, em nome de Jesus Cristo, me perdoa. Falei mal do pastor, pensei mal do pastor, pensei mal do irmão, pensei mal do presbítero, pensei mal do obreiro, pensei mal de fulano, pensei mal do ciclano, julguei o beltrano e falei do filho. Deus, olha, eu sou essa bênção. Isso é andar com inteireza diante de Deus. Porque se você for colocar uma roupa de santo, me arruma uma também, que eu preciso de uma. Santão, que não erra. Mas aí a gente não anda com inteireza na presença de Deus. Por isso que Deus não olha para as suas deformidades. As suas deformidades Ele cravou na cruz em Jesus Cristo. Ele olha para você. Como é que é o seu coração em relação a você mesmo. Deus não quer que você olhe para a condição dos outros, olha para você mesmo, que aí você anda em inteireza de coração. Mas o dia que você julga um, julga outro, apontar um, apontar o outro, você não anda inteiro em coração. Você pode orar a Bíblia inteirinha. Você pode fazer, não é só um versículo, não. Você pode orar isso aqui inteiro, que não cai nem uma folhinha da árvore. Morre mesmo, até com enfermidade que não é mortal. Morre. Inteireza é aqui dentro, ó. Deus saber que você é dele e você saber que você é dele. Isso é andar com inteireza. Por isso que Pedro, quando Jesus foi lavar os pés dele, ele falou: o Senhor não vai lavar meus pés nunca. O Senhor é Deus, vai lavar meus pés? Ele falou: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, porque você peca toda hora, Pedro. Você peca. Você erra, você está pisando na terra. Mas até no pisar na terra, quando você chegar diante do seu Deus, você chega com verdade. Convida o Espírito da verdade e vai para diante do seu Deus e conta tudo que você tem no seu coração. Aí é andar em inteireza com Deus. Mas você falar: não, ó Senhor, eu fui na igreja sexta-feira, Senhor, eu jejuei o dia inteiro, eu não sou como aquele cobrador de impostos lá, que fez aquilo outro, não. Quem é que volta justificado para casa? Querida, é você. O personagem da história é você. Deus está fazendo uma história com você. Você é o personagem principal da história dele, é você. Mas você está olhando para a condição dos outros e aí você fica num lugar lambendo sabão na mesma vida. Enquanto os outros que você julga, que você aponta, que você condena, estão prosperando, sendo abençoados e andando com Deus com inteireza de coração. E fazendo o que é reto aos olhos de Deus. Reto aos olhos de Deus não é você não pecar, não fazer nada de errado. Andar reto aos olhos de Deus é mesmo que você tropece e cai. Ele ainda é o seu Senhor, o seu Salvador, e você anda com Ele. Porque você só tem pouco tempo para andar pecando. Daqui a pouco você vai para casa, lá você não peca mais. Tá bom?
Pega uma cadernetinha amanhã e vai marcando quantos pecados você marca por dia que você faz. Sangue de Jesus tem poder. Pega a caderneta e marca. Se não der uma de 100 folhas, você pega uma de 1000. Marca. Marca só para você ver que a gente peca em todo lugar. Você peca no trânsito, você peca na fila do banco, você peca onde você vai, você está pecando o tempo todo. Você peca quando vê alguém fazendo alguma coisa errada ali, você peca. Nós ficamos gordinhos de tanto comer pecado. E como é que anda em Teresa de coração desse jeito? Quem deu vontade de pegar no pescoço de um hoje? Não levanta a mão. Quem irou hoje? Não levanta a mão, senão eu vou ter que levantar também. Quem mentiu hoje? Fala que eu não estou aqui não. Quem? Se a gente for olhar assim, então, só que é o seguinte, existe um segredo que é a chave agora que você vai receber. Se você andar com interesse diante de Deus, cuidando de você e Deus, Deus muda a sua história mesmo aonde você está. Ele muda a sua história do jeito que você está lá. Se você andar com interesse e fazer o que é reto diante dos olhos dele. O que é reto diante dos olhos de Deus? Reconhecer quem você é. Reconhecer suas falhas. Reconhecer e dizer para Deus, eu sei, Senhor, que eu ainda iro ainda, mas eu sei que a ira habita no coração do tolo, e eu estou conhecendo a sabedoria do Senhor, e eu sei que eu vou ser sábio, e amanhã eu não vou irar mais por esse motivo. Isso é andar reto diante de Deus. Você sabia que os que falam dos que pecam, outro dia eu falei com uma pessoa aqui, na sala, e a pessoa estava falando para mim de uma pessoa a respeito da questão de adultério. E essa pessoa falou para mim assim, pastor, fulano fez isso. Eu falei, é? Eu falei assim, você pecou mais do que ele. Por quê, pastor? Eu falei, porque você não faz, né? Ele falou, não. Eu falei, agora fala para mim, verdadeiramente, você já quis fazer? Se você não falar a verdade agora, que você saia mudo dessa sala. Você já quis fazer? O que você falava para mim, você homem que está aqui? Eu falei assim, está vendo? Aquele lá pelo menos pecou, assumiu e não fala de ninguém. E Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu com ela. Já cometeu adultério com ela, você cometeu e fala de quem cometeu, então você peca 2 vezes, enquanto ele peca uma só. Você quis, você já fez. Você desejou, você já fez. Então você que está falando dele, você fez duplamente 2 pecados ao mesmo tempo. Ele falou, você tem uma base bíblica para falar isso para mim? Eu falei, tenho, mas é o que eu mais tenho, irmão. A base bíblica eu tenho sim. Vamos lá na base bíblica, eu mostrei para ele. E vou mostrar para você também. Romanos capítulo 2. O irmão saiu liberto em nome de Jesus. Romanos capítulo 2, e você também está saindo livre aqui hoje. Eu também estou, amém? Então vamos lá. Romanos capítulo 2, vamos ver se é assim ou se não é. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas. Fala assim, Fala, A sua condenação é daquela que você julgou. Se você julgar um ladrão, você roubou. Você então recebe o castigo do roubo. Se você julgar que alguém prostituiu, adulterou, você recebe o castigo de quem prostituiu e adulterou, porque você julgou. Pois te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, porque tu que julga, fala tu que julga, faz o mesmo. Não julgue ninguém. Porque se julgar, você faz a mesma coisa.
Você recebe a condenação da mesma coisa, porque eu vou falar uma coisa para você. Se você for educar o filho dos outros, pega a criança e vai puxar a orelha dela, vai educar ela, para você ver a confusão que você caça com o pai dela. O pai dela se torna inimigo mortal seu, e se você bobear, ele mata você. Pega na orelha do seu filho, você aceita, irmão Glaito? Se pegar na orelha do meu filho, eu vou em cima dele no ar. Vai em cima da sua filha, minha irmã? Vai, meu irmão, Availton. Se pegar na orelha da sua filha, a pessoa, você chega ali, está um homão desse jeito grudado na orelha da sua filha, arrancando a orelha dela para cima, o que você faz? Aí você fala assim, para você falar assim, ó, não, a sua filha foi lá com prego e riscou meu carro de fora a fora, e eu estou grudado na orelha dela. Você fala, se viesse falar comigo, eu te dava outro carro, mas não, na orelha da minha filha você não pega, porque é minha filha. E ó, pau, pau, pau. Aí os bacanão vê os outros fazendo alguma coisa e vai agarrar na orelha do filho dos outros. E o papai vem e fala, é assim que você vai fazer na orelha do meu filho? Não, na orelha dele você não encosta não, porque você faz do mesmo jeito. Naquilo que você julga, você faz o mesmo. É isso que Romanos está dizendo aqui, Paulo está dizendo, ó. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Nossa, o juízo de Deus, para quem fala, por isso que não flui. Quando você vê a vida de alguém que não está fluindo, você pode ter certeza que o negócio não tem uma língua para lá de fora. Aqui no Sal da Terra não tem, mas na internet tem. Alguém que quando põe a língua para fora, sai duas, uma da esquerda e outra da direita, sai assim, ó. Uma linguinha dobradinha, fininha, da pontinha, que sai lá na frente. Vai... Você sabe o que acontece com você quando você vê uma cobra? O que dá vontade de você fazer? Diz que cobra é igual sogra. Mesmo que não tem veneno, mas é sogro. Brincadeira, também sou sogro. Cobra, querida, até criança que vê cobra quer socar o pau e matar, porque sabe que o bicho é venenoso. Então esse papel de cobra é só para o diabo, não é para os filhos de Deus. A nossa boca tem que estar vigiando ela na língua, porque Tiago diz que aquele que freia a sua boca, aquele que freia a sua língua é sábio. Meu avô dizia uma coisa seguinte, falava, meu filho, quem fala demais dá bom dia a cavalo. E às vezes a gente peca, perde as bênçãos da gente, saindo do forno, porque nós pega, na hora de nós recebermos de Deus, nós pega o Filho de Deus e torce a orelha dele e traga aqui para Deus. Fala, está vendo aqui, ó. Deus fala, você não pode fazer isso, é meu filho. Mas senhor, mas riscou meu carro, eu te dou outro carro, mas você não faz isso. Versos 3. Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensa que fazendo-as tu, escapará do juízo de Deus? Ah, chega, né? Está muito dolorido isso aqui, né? Vamos continuar lá em Ezequias, né? A oração dele que virou para a parede e fez o que era reto aos olhos de Deus, conseguiu virar o sol, fazer o sol parar. Vamos parar com esse assunto, isso aqui não é bom esse assunto, né? Não é muito bom, isso aqui dói muito, isso aqui a gente sai daqui meio com couro, assim, meio salmoura no couro, né? Querido, Ezequias cuidava da vida dele. Quando Ezequias virou o rosto para a parede e falou, eu ando com integridade diante do Senhor. Quando eu erro, eu falo que eu errei. Quando eu minto, eu falo que menti. Eu não escondo nada do Senhor. Aí João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, cada um chega diante de Deus e recebe um bálsamo do Senhor o tempo todo. Então é muito bom, antes de você dormir todos os dias, você fazer essa oração que eu vou te ensinar agora, que eu aprendi com o Espírito Santo. E talvez você não vai passar muito tempo sem aprender com o Espírito Santo. Você vai dormir, você fala essas palavras, Senhor Deus, se eu pequei por pensamento, por palavras ou por atos, eu te peço perdão em nome de Jesus.
Senhor Jesus, lava-me com teu sangue de todo o pecado, faça como Davi fez. Expulga de mim os pecados que ainda estão ocultos. Faz uma oração assim todo dia, aí você toma um banho no sangue de Jesus, antes de você dormir, você acorda relax. Você acorda livre, você acorda diferente, você não tem pesadelo. Eu não tenho pesadelo, eu não sonho com cobra, eu não sonho com gente correndo atrás de mim. Eu não tenho tempo nem de sonhar, queridos. Quando eu deito, eu não tenho tempo de sonhar. Eu falo, sonho e fico do lado de cá, porque eu não quero sonhar, não. Isso deixa para quando eu for velho. Diz que os velhos terão sonhos. Não está na época de sonhar ainda. Então, cuida de ti mesmo. Justifica-se diante do seu Deus. E não julgue ninguém. Não aponte o dedo para ninguém. Pode ver fazendo o que for. Se você falar, você fez o mesmo. Você recebe o pecado do mesmo que você falar. Isso aqui era um negócio desse para culto de domingo, né, queridos? Era para culto de domingo. Mas Deus escolheu você e eu aqui, porque ataque é para nossas costas. Então amanhã eu posso ver você chapado lá no boteco. Eu vou passar e falar, paz, irmão, beleza? Aí chegam para mim e falam assim, ó, você viu? Passamos ali agora, o irmão está lá no boteco chapado. Eu falei assim, viu o que, irmão? Você está falando, você perguntando para mim se eu vi alguma coisa? Eu vi, teve um culto lá sexta-feira na igreja, foi maravilhoso. Deus falou tremendamente conosco, para nós tomar conta da nossa própria vida e não cuidar da vida dos outros. Porque quem cuida da vida dos outros, pega os problemas dos outros também para si. Essa foi boa, né? Amém? Vamos para casa? Passa a mão assim nas costas da pessoa do seu lado. Tem um vergão aí? Tem? Não foi eu que fiz. Você viu que eu falei que não tinha nem um papelzinho aqui, não tinha nada disso aqui. Vamos orar meio versículo também? Vamos? Então, pede perdão dos seus pecados, pede perdão das suas falhas, não aponta ninguém, anda com integridade diante de Deus, você cuidando de você mesmo, que as suas orações vão ser tão eficazes, que se Deus tiver que voltar o sol para trás, Ele volta para cuidar de você. Amém? Senhor, te agradecemos por essa palavra. Sabemos que veio do teu espírito para o nosso espírito. A carne não fala assim. A alma não fala assim. Nós sabemos então que é o Espírito falando em nosso espírito. Revele-nos os seus segredos, seus mistérios cada dia mais. Nós queremos viver por isso. Ajude-nos a não julgar para não sermos julgados. Ajude-nos a não condenar para não sermos condenados. Ajude-nos a perdoar para que sejamos perdoados. Ajuda a amar para que sejamos amados. Ajuda a servir para que possamos ser servidos. Eu te dou louvores pelo teu povo que está aqui, pelos que estão na internet, pelos que estão ouvindo essa ministração, pelo um CD, um DVD. Eu te dou louvores que eles recebam a mesma porção que nós recebemos e sejamos sarados em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até amanhã. Foi assim que tudo começou há 20 anos atrás. A voz de Deus falando no meu coração e a ordem de Deus que eu começasse a levar o Evangelho, levar as boas novas, falar do amor de Jesus nas tábuas, na simplicidade assim. Não era um sonho, era uma visão. Se fosse um sonho, ele poderia acabar, porque sonho sempre acaba. A realização de um sonho, acabou o sonho. Mas uma visão não se acaba. Uma visão é para sempre. E nessa visão que Deus me deu, que começasse a falar do amor dele, a levar as boas novas, a anunciar esse evangelho tão lindo, tão maravilhoso. Foi assim, multidões de pessoas que eu via sentada naquelas tábuas. Na minha visão, no meu entendimento, eu conseguia enxergar milhares de pessoas nesse país e fora desse país. Então não é simplesmente um sonho, foi uma visão, foi uma direção do Senhor.
para anunciar esse evangelho poderoso que mudou a minha vida primeiramente e tem mudado a vida de centenas e centenas e milhares de pessoas por esse país e pelo mundo todo. Agora está tudo pronto praticamente. A visão já foi implantada. O foco já foi aberto. A direção já está demarcada. O caminho está correto, que é levar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles a guardar todos os mandamentos do Senhor. É assim que começou, numa simplicidade. E hoje, fazendo 20 anos, de uma história que não é uma história do pastor Célio, é uma história que Jesus começou essa história há 2000 anos atrás naquela cruz. Ele começou uma história na vida de cada um que entendeu que ele pagou, o preço que ele pagou naquela cruz para cada um de nós. Então, só nos resta caminhar. Caminhar para quê? Caminhar para o entendimento. Caminhar para aquilo que realmente está no coração de Deus. Que é, assim como nós fomos salvos, levar outras pessoas a conhecer a salvação. Assim como nós fomos libertos, levar outra pessoa a conhecer a liberdade. Assim como nós fomos prósperos, levar outras pessoas a ser prósperas. Assim como nós fomos resgatados, levar também o resgate a outras pessoas pelo nome de Jesus. Uma visão, um propósito, uma missão que hoje tem milhares de pessoas que estão focados nessa visão e ganhando almas por esse país, por todos os lados, por causa de uma palavra também. Uma palavra que saiu lá das tábuas. Foi ouvida e dita pelo Espírito Santo. Foi como um vaso na mão do Senhor, para que a glória dele fosse manifestada. E hoje nós temos uma realização desta glória manifestada, de que qualquer homem ou mulher, tribo, línguas e nações, que se dispor a passar tempo sozinho com Deus, passar tempo meditando na palavra de Deus e fazer do Senhor o seu refúgio, fazer do Altíssimo a sua habitação, de maneira nenhuma esse homem ou essa mulher ficará da mesma maneira. Vai fazer história nesse país. Vai fazer história primeiro na sua casa, depois na sua cidade e depois no seu país. Então você que tem um propósito, tem um desejo ardentemente no seu coração de conhecer Deus, olhe para as tábuas, da onde nós começamos, que era simplesmente uma visão. Hoje nós estamos entrando no começo da realidade dessa visão, que é pregar o Evangelho para todos os povos, alcançando milhares de pessoas. E você pode ser uma pessoa dessa, que também fará a diferença nesse país. E fará a diferença começando pela sua casa, pela sua cidade. Assim como Jesus disse, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você pode também, porque o Evangelho é para todos. A visão é para todos. Jesus mandou a todos. Aqueles que conhecem Ele, aqueles que são discípulos dEle, Ele mandou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais vão seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Estes são mandamentos do Senhor, que nós começamos lá nas tábuas, nessa simplicidade, e procuramos manter esse foco, da onde o Senhor nos tirou, a visão que Ele nos deu. Nós jamais violamos essa visão, que é levar as pessoas ao arrependimento, levar as pessoas a conhecer Jesus Cristo, para que se arrependam, se convertam, se quebrantem e sejam salvas. Esta é a missão do Ministério Sal da Terra. E hoje, com 20 anos, eu sinto que estamos começando, como se fosse naquelas tábuas, uma nova etapa de ouvir o Senhor, uma nova etapa de obedecer o Senhor, uma nova etapa de ter a direção do Senhor, porque só a direção do Senhor é que é a verdadeira para nossas vidas. Então 20 anos, um começo, 20 anos, mais um começo de sair para esse país e também para as nações, para a glória do nome de Jesus. Ele foi suspenso
visão está aqui. A direção já está dada. O foco nós já conhecemos e já recebemos. Agora é uma nova etapa, uma nova direção que é fora dos nossos termos, para outros povos que ainda não conhecem e às vezes pregadores ainda não foram lá. É o lugar que nós vamos agora. Nós vamos também nas pequenas cidades, nas grandes cidades. Nós vamos nessa nova visão que o Senhor nos deu, com uma carreta de som, levando e falando do amor de Deus por esse país e também aonde o Senhor já nos abriu espaço para nós levarmos o Evangelho fora do país. Nós também estamos determinados. E você? Você que conhece a história, você agora conhece a história, você agora conhece o propósito, você sabe a intenção desse ministério, você que tem estado conosco durante muito tempo, qual seria a palavra que te justificaria de não ir conosco nessa visão? Qual a palavra diante de Deus que te justifica, depois de conhecer a história, de conhecer o propósito, de saber a intenção? Qual a palavra que te justificaria diante de Deus para você não ir? Para você não levar esse Evangelho? Você que foi salvo por esse Evangelho, você que foi salvo nessas tábuas, você que foi um sonho gerado numa tábua como essa, está conosco. Talvez você não sabe o que é gerar uma visão sentado numa tábua como essa ou ministrar para uma tábua como essa. Mas você é um fruto dessas tábuas que foi gerado pela fé. E agora você sabe a história na íntegra. Você conhece o propósito, conhece a visão, conhece a direção. Que justificativa você daria diante de Deus para não seguir essa visão e não fazer parte dessa visão e também não querer alcançar outras pessoas da mesma maneira que você foi alcançado? Eu estou falando com você que foi grandemente abençoado dentro dessa visão, que foi salvo, que foi sarado, que foi liberto, que foi próspero, que se prosperou, que foi abençoado em todas as áreas. Por que o braço cruzado? Quando eu estava nessas tábuas, eu não estava de braço cruzado. Eu estava de braço levantado, enxergando um lugar em Deus aonde você ia ser alcançado. E você foi alcançado. Agora chegou o momento de você junto, nós juntos como o corpo de Cristo na terra, alcançar pessoas e levar esse Evangelho. Porque Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da abundância de pão e de ociosidade e não amparou o necessitado e o cansado. De tal maneira, nós seríamos completamente derrotados se nós não fôssemos atrás de outras pessoas, levar a palavra que nos libertou, que de graça nós recebemos e de graça nós estamos dando. Então, essa visão, você deve agarrar junto. Agora chegou a sua vez também. Nós juntos, como um povo só, levando milhares de pessoas para conhecer o Senhor Jesus e reconhecerem que só nele há salvação, em nenhum outro há salvação, diz a palavra de Deus. Então chegou a sua vez agora, de juntos trabalharmos, de juntos vestir a camisa desse ministério, vestir a visão desse ministério e colocar o pé na estrada e levar outras pessoas a conhecerem também da mesma forma que você está conhecendo. Quantos centenas de pessoas que foram curadas, restauradas e libertas. Você, pensa aí agora, do que você foi curado nesse ministério? Como é que era a sua vida antes e como é que é agora? O que impede você agora de levar também para as outras pessoas? Seria um egoísmo eu conhecer Jesus e tudo está bem na minha vida e eu não levar para outras pessoas. Não. Jesus disse: tive sede e não me deste de beber, tive fome e não me deste de comer, estava nu e não me vestiste, estava preso e não me visitaste. E os discípulos disseram: Senhor, quando é que te vimos preso? Quando te vimos com fome, com sede? Ou quando estava nu? Ele falou: quando você viu um desses pequenininhos e você não serviu, era eu que você deixou de servir. Então você serve Jesus Cristo no seu próximo, nas outras pessoas, renunciando a sua vida para que eles tenham vida. Porque Jesus renunciou a vida dele para que você tivesse vida. Então é uma troca. Eu recebo a vida de Jesus e dou a vida de Jesus que eu recebi para outras pessoas. E assim, cada dia mais, Ele multiplica a vida em mim mesmo. Então, vamos junto. É uma nova etapa do Ministério Sal da Terra. 2013,
Nós temos 30 mil almas para batizar esses próximos 6 meses. E você tem uma opção de estar dentro dessa visão ou ficar de fora e simplesmente assistir e não fazer parte. O Evangelho é para quem realmente quer fazer a diferença. Assim como um dia eu estava pregando por umas tábuas como essa, mas eu desejei no meu coração e abri meu coração para que Deus em mim, Cristo em mim, o Espírito Santo em mim, fizesse a diferença na sua vida, na minha vida, primeiramente na minha vida e depois na sua vida. Que se você disse um sim, que Deus e o Senhor Jesus e o Espírito Santo te dê força. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo te dê força para que você realmente caminhe para o alvo, para a carreira que nos foi proposta a cada um de nós. Que Deus te abençoe, te guarde e nós vamos juntos levar esse amor que é o segredo de todos os segredos. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua. Deus está fazendo uma história com você. Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Não tem uma coisa que você tem que procurar. Você tem que procurar o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Pecados que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça.